Qual a sua compreensão referente a temor ao Senhor? Bom dia. Vamos ao nosso versículo hoje? Está lá em Provérbios 9, 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Eu quis pegar aqui, o significado de temor, sentimento de profundo respeito e obediência. Então, quando eu tenho um sentimento de respeito a Deus, é diferente de ter medo, Que tem pessoas que têm medo de Deus, aí tem pessoas que têm temor de Deus. O temor de Deus é o que está falando daqui, profundo sentimento de respeito. E a partir do momento que eu tenho respeito por Deus, eu vou escutar mais, E eu vou obedecer mais aquilo que Deus está falando comigo. Aí é o princípio da sabedoria que vai me levar à prudência. O que é prudência? Calma, ponderação, sensatez, paciência, cautela, virtude que faz prever e procura evitar as inconsistências da vida, Então, eu tenho uma prudência, eu paro antes, eu analiso, ao invés de entrar aí fazendo um monte de coisa, me metendo num monte de confusão, sem necessidade. Até vou ter prudência, porque isso faz parte, da sabedoria. Tô numa conversa, as pessoas começam a falar de uma pessoa, de algo. Cara, eu tendo a me afastar, eu tendo a mudar de assunto. Por quê? Vai ter também provérbios aí, em algum lugar nós vamos falar sobre isso, De fofocas, de contenda, e isso traz coisas ruins. E eu vou mais profundo quando a gente falar sobre esse versículo, a gente abre brechas. Então, vamos, Então, quando eu que tá falando aqui na palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu temo a Deus, quando eu tenho um profundo sentimento de respeito para Deus, eu começo a obedecer e automaticamente é o meu princípio de eu ter sabedoria, porque eu vou andar de uma forma mais prudente. Minha pergunta para você: você teme ao Senhor ou você tem medo de Deus? Se você tem medo, não tenha. Deus, ele é amor, Deus é puro amor. E a gente, muitas vezes, nós fomos criados, escutando que Deus castiga. Não faça isso que Deus está vendo. Deus vai ficar chateado com você. Não, Deus é puro amor. É o que eu falo. É claro que se eu planto algo, eu colho esse algo. Então, às vezes, eu passo por situações que não queria passar, porque foi justamente as escolhas que eu fiz, o que eu plantei. Nós somos culpados, no fundo, pelas coisas que a gente está vivendo. É claro, vamos mais profundo um pouquinho. Tem situações que a gente carrega, dos nossos ancestrais, então a gente cria crenças limitantes, então passamos por situações, mas no fundo, depende da gente. A partir do momento que eu acordo, eu verifico, não, depende de eu mudar, de eu agir diferente, de eu mudar minha mentalidade, de eu ter fé realmente, confiar em Deus. Depende de quem? De mim. Então, depende de você, para você mudar a sua história, mudar a sua vida. Deus está aí, Ele é puro amor e Ele quer te ajudar. Então, busque a Deus. Tudo aquilo que está acontecendo, que você não quer que aconteça na sua vida, Deus pode te ajudar. Então, como eu falei, temor, ao invés de medo do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, busque a ter temor, respeito, obediência a Deus, que você começa a ter sabedoria. Tenham todos um lindo e abençoado dia. Até amanhã.